Então, shalom pessoal do YouTube, tudo bom? Então hoje eu quero falar para vocês, passar por vocês um conceito, um pouco complicado, mas muito interessante, que a gente encontra explicado pelo Rabino Dessler, no livro Mirtav Melial, rabino muito grande, de algumas décadas atrás, que escreveu um livro muito famoso, que tem até em português, Cartas para Elial, eu acho, se não me engano, mas no hebraico é Mirtav Melial. Ele traz um conceito muito interessante, muito legal. Seguinte, existe uma coisa chamada níveis de livre-arbítrio. Pode ser novidade, mas existe isso. Livre-arbítrio a gente conhece, todo mundo conhece. Tem a nossa escolha para o bem, nossa escolha para o mal, a gente decide o que a gente quer, com isso é baseado nos nossos méritos, com isso é baseado as nossas punições, etc. Com a opção que a pessoa tem e como ela utilizou a livre escolha dela para fazer a coisa certa ou a coisa errada, de acordo com a Torá e de acordo com a vontade de Hashem, claro. Então, só que muitas pessoas podem achar que o livre-arbítrio, apesar dele ter uma vasta amplitude, as pessoas podem achar que tudo está na minha mão escolher fazer, o que na verdade é um engano se a gente parar para pensar um pouquinho melhor. Agora eu vou entrar aqui e tratar do que ele sim explica. Por exemplo, você, uma pessoa normal, uma pessoa de bem, uma pessoa tranquila, está assistindo vídeo de Torá, está escutando Torá, óbvio que você é uma pessoa de bem, óbvio que você é uma pessoa top 100%, Baruch Hashem. É proibido, por exemplo, roubar. Você não vai entrar numa loja e vai meter um negócio no bolso, você não vai fazer um negócio desse. Apesar de que é possível na teoria, na prática você não vai fazer. Essa opção de ir contra esse mandamento de Hashem, que não roubarás, que é proibido roubar, essa não está na sua mão escolher roubar ou não. Você está acima disso. Você é uma pessoa que está acima desse nível. Uma pessoa, por exemplo, que está no nível ainda em que isso é um desafio para ele. Será que eu vou roubar? Será que eu não vou roubar? Esse é o ponto de livre-arbítrio em que ele se encontra. Um nível muito baixo ainda, muito básico, no qual proibições elementares ainda são um desafio para ela, se ela escolhe sim ou não praticar. Alguém que vai matar, proibido matar, claro. Alguém que ainda está nesse nível de pega aquele cara, não pega aquele cara, bato nele, não bato nele. Alguém que ainda está nesse nível de decisões, ainda que precisa decidir, ainda é difícil para ele. Ele tem que usar as forças dele para decidir o livre-arbítrio correto. Essa pessoa está num livre-arbítrio baixo, um nível de livre-arbítrio, um nível de escolhas ainda muito elementar. A pessoa que vai crescendo, vai se envolvendo, se tornando alguém melhor, isso vai deixando de ser uma opção real para ela. Bater em alguém, roubar, matar alguém, não é mais uma opção real. Então o nível de livre-arbítrio da gente, o nível de livre-arbítrio dessa pessoa vai crescendo assim como ela como um indivíduo, assim como ela no serviço de Hashem, na Avodat Hashem dela. Então vai chegar um nível em que, não, roubar não é mais difícil para mim. E no passado, 5 anos atrás, era um desafio. Hoje em dia, para mim, isso é tranquilo e eu não tenho mais esse yetzer, não tenho mais essa vontade negativa. Agora meus desafios são outros. Meus desafios agora é se eu acordo para rezar ou não, se eu levanto cedo ou não para rezar, ou se eu vou fazer as brachot, as comidas ou não. Esse é o meu desafio no momento. Significa que o desafio dela agora, em vez de estar aqui, está aqui. Em um nível muito mais elevado, um nível muito mais sutil de dificuldades, uma Avodat Hashem mais refinada. Então agora ela vai crescendo, você vai se desenvolvendo e crescendo, e agora brachot, bênçãos dos alimentos, não é mais difícil. Agora o que é difícil é se eu vou rezar no primeiro horário, às 5 da manhã, por exemplo. Isso é um desafio. Nesse ponto agora o livre-arbítrio da pessoa vai se tornando cada vez mais refinado, as decisões vão ficando cada vez mais difíceis. Chega o ponto em que grandes sábios da Torá, o livre-arbítrio deles, as decisões deles, óbvio que ele vai fazer brahot. O cara é um mestre da Torá, óbvio que ele vai fazer brahot, óbvio que ele vai rezar shaharit, minha e arvit de manhã, tarde e de noite, óbvio que ele vai estudar a Torá o quanto que ele puder. Isso não são perguntas mais para ele, a pergunta é 5 minutos a mais de estudo, 5 minutos a menos de estudo. Essa acaba sendo a pergunta dele. É um nível de livre-arbítrio, um nível na qual as escolhas dele estão tão refinadas, tão elevadas, eles já estão tão próximos de Hashem,
que o negócio fica bem mais sutil, bem mais difícil. Às vezes eles chegam num nível em que nem eu escolho entre uma verá ou uma mitzvah. Às vezes óbvio que ele não vai fazer uma verá, não tem nem essa hipótese. O negócio é, eu vou fazer essa mitzvah, óbvio que eu vou fazer a mitzvah, mas com qual nível de dedicação? Um pouco mais, um pouco menos, e esse acaba ficando o livre-arbítrio dele. A gente tem que olhar isso e ver onde está o nosso ponto de livre-arbítrio. O que é desafio para mim e o que não é desafio para mim? Para mim não é desafio, por exemplo, comer comidas proibidas. Para mim isso não é mais desafio, isso no passado era, agora não. Isso ficou para trás. Meu novo desafio é se eu vou fazer todas as rezas no dia, de manhã, de tarde e de noite. Esse agora é o meu desafio. E a gente investe nisso. Não vamos procurar investir em níveis que não estão no nosso ponto de livre-arbítrio ainda. Investir em desafios que não estão em nossas mãos. Por exemplo, se eu não estou no nível de fazer agora todas as rezas do dia e cumprir completamente o Shabat como tem que ser, eu olho, meu nível de livre-arbítrio é fazer uma reza por dia hoje. Então hoje eu me dedico a isso. As outras rezas não sei, mas hoje eu me dedico a isso. E nesse ponto eu vou batalhar. A gente tem que encontrar onde está o nosso ponto de livre-arbítrio, assim como o David Desser fala, onde está o nosso ponto de livre-arbítrio e nele trabalhar, vai crescendo. As pessoas muitas vezes têm expectativas irreais sobre o que elas têm capacidade de fazer. Alguém que está começando o crescimento dela não pode esperar que ela já vai conseguir cumprir todas as mitzvot da Torá, com todos os decretos rabínicos e todos os idurim, ou seja, todas as melhorias que eu posso fazer na mitzvah. As pessoas do nada às vezes querem fazer isso. E isso não é um processo correto da pessoa crescer na Avodat Hashem. O processo é parar, refletir. Onde eu me encontro agora? Onde está o meu ponto de livre-arbítrio? Hoje, para mim, o desafio é A. Então, nesse ponto eu tenho que investir. E não A, B, C, D, F, G, H, I, J, coisas que não estão muito distantes, coisas que pessoas que há muito mais tempo estão tentando crescer na Torá ainda não conseguiram. Vamos ser sinceros, vamos analisar de forma ponderada como a gente tem que crescer, onde a gente está. Então, Be'ezarat Hashem, que vamos pegar essa dica e perceber que o caminho para crescer no Be'ezarat Hashem, ele é longo, assim como o Rav Dessler fala, tem vários níveis e a gente, nível por nível, vai crescendo, se aproximando de Hashem. Be'ezarat Hashem, até a próxima. Shabbat Shalom.